Olá, boa noite. Em Brasília, 19 horas e 6 minutos, 7 e 6. Eu sou Lincoln Macário e a partir de agora sigo com você na cobertura especial da TV Câmara no dia das eleições. E quem nos acompanha nessa hora é Telson Ferreira, desembargador do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Distrito Federal, e o economista Carlos Eduardo de Freitas, ex-diretor do Banco Central. Mas antes da gente trazer detalhes sobre as conversas que teremos aqui durante essa uma hora, nós vamos ao Tribunal Superior Eleitoral, onde está a repórter Dini Moraes e nos traz as últimas informações sobre o que ocorre por lá. Boa noite, Dini. Boa noite, Lincoln. Com um pouco mais da metade das urnas de todo o país apuradas, o Tribunal Superior Eleitoral registrou mais de 2.000 ocorrências em todo o país, sendo que foram 1.155 prisões, dessas 150 candidatos, a maioria preso por boca de urna, o que é proibido no dia das eleições. Vale a gente destacar que esses números vão ser atualizados logo mais às 8 horas da noite pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, que também vai trazer outros dados como o número de urnas quebradas, substituídas e outras ocorrências. Também está prevista para logo mais uma entrevista do ministro da Defesa, Raul Jungmann, que vai dar as últimas informações, os últimos dados a respeito da segurança no país, tendo em vista que foram mais de 24 mil homens das tropas federais deslocados para 467 municípios de todo o país, em especial municípios que estavam com a segurança posta em risco, até municípios que registraram assassinatos de candidatos. Vale ressaltar, Lincoln, que foram mais de 20 candidatos mortos durante o pleito agora de 2016. É com você, Lincoln. Obrigado, Dini, o número que nos entristece, né? 20 mortos. Obrigado pelas informações. Dini Moraes, durante toda a nossa programação, vai estar atualizando aqui as informações a respeito do que o Tribunal Superior Eleitoral se manifesta, mas a gente tem resultados, vamos durante todo o dia de hoje trazer para você resultados, principalmente das capitais, das grandes cidades, aquelas que têm poder, inclusive, de influenciar na política nacional. E a gente tem Campina Grande, aqui, importante cidade da Paraíba, e nós temos Romero Rodrigues, do PSDB, eleito com 62,85% dos votos. Não ocorrerá, então, segundo turno. Veneziano Vital do Rego, do PMDB, que é deputado no exercício do mandato, inclusive, teve 24,34% dos votos. Arthur Bolinha, do PPS, registrou 7,03%. Lembro que são percentuais relativos aos votos válidos. Adriano Galdino, PSB, 4,47%. David Lobão, do PSOL, 1,31%. Walter Brito Neto, do PEN, 0%. Existe, inclusive, a possibilidade dele estar com os votos zerados por ter sua candidatura sub júdice. Brancos e nulos, 0,11%, ou seja, um percentual baixíssimo de brancos e nulos em Campina Grande, na Paraíba. Urnas apuradas 100% e a fonte é o Tribunal Superior Eleitoral. Bom, antes da gente passar para a nossa conversa, acho interessante a gente trazer para você que nos acompanha aqui pela TV Câmara uma reportagem que fala sobre o perfil dos candidatos, que, diga-se de passagem, não mudou muito em relação a eleições passadas. Em sua grande maioria continuam sendo homens que se declaram brancos e quase metade é de meia idade. 84 deputados federais estão concorrendo a prefeito, vice-prefeito ou vereador neste ano. Vamos conhecer melhor o perfil dos candidatos deste pleito na reportagem de Mariana Monteiro. As eleições desse ano são dominadas por candidatos de meia idade. Mais de 15% deles têm entre 45 e 49 anos. Quase a metade tem de 40 a 54 anos. Nesse pleito municipal, predominam concorrentes com baixa escolaridade. Praticamente 4 de cada 10 candidatos concluíram apenas o ensino médio. A profissão que mais aparece entre quem concorre a prefeito e a vereador é a de agricultor. São 7% do total. Em segundo lugar, vêm os servidores públicos municipais. Também são eleições em que predominam candidatos brancos. Pouco mais da metade das pessoas que concorrem a prefeito e vereador se declara branco e 39% se consideram pardos. Apenas 9% dos concorrentes se declaram negros, índios e de outras etnias.
O consultor legislativo Roberto Carlos Pontes diz o que considera uma boa estratégia para aumentar o número de candidatos negros e índios nas eleições. A adoção de cotas não me parece uma boa solução, mas a adoção de campanhas esclarecedoras para a sociedade da importância da consciência do voto plural seria muito salutar para a democracia brasileira. A cada 10 candidatos, apenas 3 são mulheres. E esse número poderia ser ainda menor se não houvesse uma lei que determina que pelo menos 30% dos candidatos sejam do sexo feminino. O que fazer para aumentar a participação da mulher na política? Reservas e assegurar recursos que, de fato, possibilitem as mulheres a concorrerem em níveis de igualdade, né? Então, de que adianta ter um preenchimento de 30% de candidaturas femininas, se, na verdade, as mulheres que ponham o seu nome não dispõem dos recursos compatíveis com esse percentual, em condições materiais, para uma disputa minimamente igualitária. 7h12 em Brasília. A gente retoma então a nossa cobertura especial das eleições pela TV Câmara e eu reapresento mais uma vez os nossos convidados de hoje, Telson Ferreira, que é desembargador eleitoral aqui do TRE-DF. Inclusive esclarecer que o Telson só pode participar desse programa porque, como eleições municipais não ocorrem em Brasília, ele não estaria impedido, porque não chegará nada para julgar no TRE-DF relativo às eleições. E o professor Carlos Eduardo de Freitas, que é muito conhecido de todos que acompanham o jornalismo por ser sempre alguém requisitado para analisar temas de natureza econômica, ex-diretor do Banco Central, agradeço muitíssimo a ambos por aceitarem o nosso convite. Então, só vou começar por você, porque a gente viu aí nessa reportagem sobre perfil um questionamento em relação à lei de cotas como ela funciona hoje. A lei exige apenas 30% das candidaturas de mulheres e ela não tem se mostrado suficiente para garantir um aumento da participação feminina na política, né? Continuamos com níveis muito baixos aqui na Câmara, a representação é abaixo dos 10%, 9,5% ainda. Isso seria um sinal da necessidade de mudar a legislação ou talvez até um pouco mais de fiscalização por parte do Judiciário Eleitoral ajudaria, visto que em muitos casos as candidaturas de mulheres são apenas para preencher as vagas? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Lincoln, um convite que nos foi feito pela TV Câmara. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui nessa noite, podendo conversar um pouco, trazer informações que sejam de interesse de todos os telespectadores, né, e aprender um pouco também com o Dr. Carlos Eduardo, né? Então, respondendo a sua pergunta, Lincoln, eu acho, ao meu sentir, lógico que é um mix. Eu acho que não tem uma solução ímpar, tá? Na realidade, nós, se pararmos para analisar, nós estamos passando, de fato, por uma fase de transição, né? Eu acho que o ponto nodal para trazer atrativos para que as mulheres, para que os negros, para que os índios possam concorrer aos cargos eletivos, é importante que nós tenhamos políticas e atrativos para que essas pessoas tenham interesse para o debate eleitoral. E não só nas eleições, mas também que elas tenham interesse em vir dar contribuição, ou seja, fazer por onde essas classes, as mulheres, os negros e os índios, sejam representados, né? Eu acho que a Justiça Eleitoral está fazendo o seu papel, o Congresso Nacional pode sim, porque ele tem a ferramenta legislativa para poder obrigar, mediante lei, a maior participação dessas pessoas, né? Então, entendo eu que, de fato, o que nós precisamos é de atrativo, fazer com que as mulheres, que são plenas conhecedoras, né, de assuntos dos mais diversos, que elas queiram debater. Eu costumo dizer, inclusive com a eminente ministra Luciana Lócio, que ela está apunhalando uma bandeira bastante firme, exatamente no sentido de fomentar a participação da mulher nas eleições. Eu costumo dizer que os homens debatem bastante sobre direito eleitoral, Dr. Carlos Eduardo, né? Os homens, quando vão jogar futebol, ao final, vão falar de política.
E as mulheres, infelizmente, elas possuem sim outras atividades, elas possuem sim também outras atribuições, que infelizmente ainda é tipo de uma cultura machista como a nossa. Porque às vezes o homem está jogando futebol, não está ajudando em casa para a mulher também está participando da política. Doutor Carlos Eduardo de Freitas, a gente tem também componente econômico nesse processo aí, porque esse perfil ainda muito conservador, muito anacrônico, de majoritariamente homens brancos, de meia idade, é também a parcela da população em que se concentra a maior parte da renda, né? Eu gostaria, em primeiro lugar, na visão do economista, nós olhamos sempre a evolução. Sim. Então, eu gostaria de saber quais eram essas proporções em 2012, em 2008, em 2004 e em 2000. Isso poderia nos dar a trajetória dessa evolução. Bom, em segundo lugar, os 50% ou 40% que se declaram brancos não são brancos, nós sabemos. Sim. Quer dizer, eu acho que muito pouca gente. Mas em do compensação, Brasil os 9% que se declaram negros também não são só esses os negros da nossa exatamente. sociedade. Exatamente. E 39%, 40% são pardos, que são a mestiçagem. O Brasil é um país de mestiçagem. Tá? Nós somos, na nossa grande maioria, mestiçagem. Então, é preciso ver, em primeiro lugar, a evolução. Em segundo lugar, ter isso em mente. E tendo isso em mente, é preciso considerar que no Brasil não existe discriminação. Pode existir algum preconceito, mas não há discriminação nem contra mulheres, nem contra raças diferentes. Não existe um processo discriminatório. Então, você tocou no ponto. À medida que o país fosse enriquecendo, e para isso é muito importante o desenvolvimento econômico, as pessoas, que você tomou o caso dos negros, nós temos pouco mais de um século de abolição da escravidão. Então, esse processo é um processo evolutivo que não acontece da noite para o dia. Está acontecendo. Nós já começamos a ver negros em várias posições e de vários matizes, porque, repito, o Brasil é um país, não é um país de raça pura, mas é um país de mestiços. E a gente precisa levar em consideração que o país não fez políticas compensatórias, por exemplo, como fez os Estados Unidos, com grande reforma agrária para parcelas negras da população liberta, né? E isso atrasou em boa medida também esse processo. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Esse tema, por exemplo, da reforma agrária, eu acho que hoje é um tema, em grande medida, ultrapassado no Brasil. Ninguém mais fala isso, até porque as pessoas não querem ficar no campo, não. Hoje, para prender o homem ao campo, é preciso prender de verdade, senão ele não fica, ele vem para a cidade. Então, essas, quer dizer, podem ter feito falta políticas ativas. Nós temos hoje, temos cotas nas universidades, temos até cotas para o serviço público, mas o importante é que, uma vez que não há discriminação, esse processo será evolutivo. Eu vejo isso com muita tranquilidade, porque eu acho que o país está num processo de evolução e transformação. Vou interromper para a gente trazer mais um resultado. João Pessoa agora, trouxemos Campina Grande também na Paraíba, agora a capital paraibana. Luciano Cartacho, do PSD, eleito com 59,67% dos votos válidos. Cida Ramos, do PSB, 33,54%. E o professor Charlton, do PT, 4,43%, uma eleição muito concentrada, né? Votos muito concentrados. Vitor Hugo do PSOL ficou com 2,36% dos votos. Brancos e nulos também uma taxa bastante baixa, 0,14%. Urnas apuradas, 100%. A fonte é o Tribunal Superior Eleitoral. Bom, mais uma... Eu lembro a você que nós já tivemos a definição de uma capital logo pouco depois de abertas as urnas, que foi Palmas, que é uma cidade que, apesar de capital, não tem 200 mil habitantes, não tem segundo turno. Lá tivemos já a definição do prefeito, que foi reeleito. E tivemos também, pouco depois também de abertas as urnas, o resultado de Curitiba, que se confirmou um segundo turno entre Rafael Greca, que estava previsto, e Ney, me foge o nome agora exatamente do candidato que vai para o segundo turno. Foram as primeiras cidades, as primeiras capitais que nós tivemos os resultados. Eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar agora uma reportagem que a gente tem de uma parceira nossa, que é a TV Alenge, a TV da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, diga-se de passagem, até a primeira TV legislativa que foi fundada, que é parceira da TV Câmara nessa cobertura, e fez uma reportagem sobre quais são os deveres
e as políticas públicas que cabem efetivamente aos gestores municipais, para não ter confusão sobre o que é exatamente a responsabilidade de cada um. Essas atribuições, será que elas estão realmente claras para o eleitor? Vamos ver quais são as responsabilidades de prefeitos e vereadores nesta reportagem da TV Assembleia de Minas Gerais. A população tem muitas demandas. Está precisando de educação, de cultura. As ruas, né, cheias de buraco, toda hora tem um pneu estourado. Principalmente é transporte público. Os ônibus não condiz com o valor. Mas de quem é a responsabilidade desses serviços? Do governo de Minas Gerais. Do governador e do prefeito. Do prefeito, do governador do estado, dos vereadores, dos deputados, de todo mundo. No Brasil, o poder público é dividido em 3 esferas: federal, estadual e municipal. Cada uma tem suas competências e algumas são compartilhadas. A saúde e a educação, por exemplo, são obrigações dos 3 governos. O município cuida da formação infantil de crianças até 5 anos e também do ensino básico, da 1ª à 9ª série. Embora não tenham uma atribuição específica, as prefeituras devem colaborar com o SUS, Sistema Único de Saúde, criando, por exemplo, postos de atendimento básico e até mesmo hospitais. A gestão do transporte público dentro da cidade é outra atribuição dos municípios. São eles que controlam a concessão dos serviços de táxis e ônibus urbanos. A segurança é responsabilidade do Estado. A Polícia Civil se encarrega da investigação e a militar do policiamento preventivo e da manutenção da ordem. Mas as prefeituras podem desafogar o trabalho dos PMs com as guardas municipais. Esse contingente assume a proteção ao patrimônio público, como escolas e monumentos. A prefeitura deve cuidar do lazer, como a preservação de parques e praças, da manutenção das ruas nos bairros e também da limpeza urbana. Para dar conta de tudo isso, o Executivo Municipal tem uma receita composta de impostos locais, como o ISS e o IPTU, e de repasses do Estado e do Governo Federal. Uma partilha que tem sido motivo de críticas. A parte maior de tributos sobra para a União e com isso compromete, a gestão pública. Tanto os estados federados como os municípios hoje não têm recurso necessário para arcar com suas demandas. O cidadão deve cobrar os seus direitos do Executivo Municipal através das secretarias e ouvidorias. Outra forma de fiscalizar o poder público é participar das audiências e reuniões na Câmara de Vereadores. O vereador também deve fiscalizar a gestão municipal e deve abrir também, o vereador, espaço para audiências públicas, questões de suma importância para o município devem ser discutidas. Tem que participar, porque sem a participação do povo não vai haver melhora. 7h24 em Brasília. Bom, vimos nesta reportagem quais são as tarefas que um prefeito tem a desempenhar. Mas eu quero perguntar para o senhor Carlos Eduardo de Freitas, que é economista, que está acompanhando a situação de estados e municípios, qual que é a margem que os prefeitos têm para cumprir todas essas tarefas. O momento é bastante ruim para os gestores municipais. Eles têm alguma margem para trabalhar? Não, evidentemente, o momento de contração econômica interfere. Quer dizer, o fundo de participação dos municípios constitucional, ele caiu. Inclusive, existe um pleito de fazer uma compensação por uma média do passado, que me parece uma coisa até razoável. Agora, eles vão ser limitados porque as transferências caem, a arrecadação deles cai também com a contração econômica. Então, este é um momento de temperança. Quer dizer, os prefeitos, o que eles devem prometer no momento é equilíbrio fiscal. Eles não podem fazer muita coisa. A promessa de resolver todos os problemas num quadriênio, o eleitor deve evitar esse prefeito, porque ele não vai ter condições de fazer. Já põe o pé atrás. Já põe o pé atrás. Quer dizer, o momento é de finanças equilibradas, prudência, fazer opções, escolher prioridades. O problema de escolher prioridade não é decidir o que você não vai fazer. Esse que é o problema. O que você vai fazer é fácil. O gestor municipal, por depender dos 5.568 municípios, quase metade depende mais de repasses federais do que de arrecadação própria. E, em muitos casos, ele acaba se tornando gestor de programas que não são seus, são do governo federal. Em boa medida, elegemos pessoas que vão gerir
programas federais. Deixar isso claro, transparente para o eleitor faz parte de uma boa política. Faz. Inclusive, essa marcação do destino dos recursos, eu tenho visto alguns trabalhos, até algumas monografias de graduação, algumas dissertações de mestrado, examinando isso, quer dizer, por que não deixar a eleição do governo municipal? É isso que ele tem que fazer para aquilo, isso que ele tem que fazer para aquilo. E as prioridades nos municípios, nos 5.500 municípios, não são iguais. O município A tem prioridade diferente do município B e do município C e assim por diante. Então, essa visão, digamos, centralizadora de que Brasília decide para todo mundo o que vai fazer com o dinheiro, tem que ser educação, tem que ser... Tudo bem, educação é fantástico, é colosso, é fundamental, educação é básica. Agora, é preciso ponderar isso com cada município. Às vezes ele está precisando de saneamento, que vai interferir na saúde, etc. Então, isso seria, inclusive, para deixar que os eleitores pudessem julgá-lo. Bom, a gente vai ver mais um resultado aqui antes de seguir nos nossos comentários. A gente tem uma importante cidade do Espírito Santo, não é isso? Vamos colocar na tela aí, Serra, Espírito Santo. Sérgio Vidigal, do PDT, vai para segundo turno enfrentando Aldifas Barcelos, da Rede. Aldifas, que inclusive já foi deputado federal, não estava no exercício do mandato. O resultado foi 48,3% para Sérgio Vidigal e 43,71% para Aldifas Barcelos. Givaldo Vieira, do PT, 4,07%. A gente tem uma segunda tela aí com Gideon Svensson, do PR, 3,92%, e o Venturini Nicodemos, do PPL, 0%. Também encerra um número baixíssimo de brancos e nulos e urnas apuradas, o total é 100. Me parece que quando a política é mais próxima, o número de brancos e nulos cai, porque destoa bastante do que é o número, por exemplo, para a eleição federal. A gente vai comentar isso daqui a pouquinho. Vamos para mais um resultado, agora uma capital importante da região norte, Belém. Zenaldo Coutinho, do PSDB, que é o atual prefeito, diga-se de passagem, vai para o segundo turno com 31,02% dos votos, enfrentando Edmilson, do PSOL, que é deputado no exercício do mandato, mostrando aí que a visibilidade que um deputado tem, a liderança política que um deputado exerce, acaba também tendo uma certa importância. Ele teve 29,5% e eu até comento que Edmilson Rodrigues, do PSOL, já foi prefeito de Belém por 2 vezes, o que se imagina uma avaliação até relativamente positiva, porque alcançar esse resultado, prefeitos em geral não são bem avaliados, né? Éder Mauro, do PSD, outro deputado no exercício do mandato, ele que é delegado da Polícia Civil do Pará, teve 16,53% dos votos, e pelo perfil de candidaturas a gente imagina inclusive uma migração quase lógica de Éder Mauro para o candidato do PSDB. Úrsula Vidal, da Rede, 19,29%. Professor Maneschi, do PMDB, 9,7%. Só apenas me corrigindo, Úrsula Vidal, da Rede, 10,29%. Professor Maneschi, do PMDB, 9,7%. Regina Barata, do PT, 1,71%. A gente deve ter também o resultado de brancos e nulos. Talvez por ser muito disputada, a gente tenha ainda menos brancos e nulos, 0,08%, nem 0,1% dos votos brancos e nulos. Lélio Costa, do PCdoB, teve 0,76%, Kleber Rabelo, do PSDU, 0,25%, professor Ivanildo, do PRTB, também 0,25% dos votos. Eu vou, inclusive, passar a palavra para o Terson, porque me parece que fica claro que se há uma certa proximidade, maior proximidade, né, entre eleitor e candidato, que é o comum da eleição municipal, a participação aumenta, o número de brancos e nulos diminui bastante. Eu queria, inclusive, depois estudar, a gente deve trazer reportagens sobre isso durante a semana, como é que foi a abstenção, né? As pessoas que deixam de ir às urnas, mas o número de brancos e nulos, em boa medida, me surpreendeu. Você também fica com essa impressão positiva em relação às eleições municipais, Terson? Primeiramente, se você me permitir, viu, Lincoln, eu gostaria de trazer aqui para os telespectadores alguns dados que eu acho que mostram a grandeza exatamente da nossa justiça eleitoral. E também da felicidade de que as nossas eleições ocorreram na maior tranquilidade. Nós temos apenas para tomar conhecimento,
é que nós temos um eleitorado de 144 mil eleitores. Só o nosso eleitorado já é mais que a população, por exemplo, do Japão e da Rússia, né? Exatamente, né? São 5.568 municípios, né? O eleitorado é de 32 milhões no nosso país, sem falar a dimensão, né, continental que o Brasil possui. Outro número que eu acho importante trazer a lume é exatamente que são 2 milhões de mesários, ou seja, o que prestam serviço à Justiça Eleitoral, né? Candidatos a prefeito são quase 17 mil em todo o país e candidatos a vereador são quase 500 mil candidatos ao cargo de vereador das câmaras municipais. Então, é importante deixar claro que a nossa Justiça Eleitoral ela tem uma grandeza fundamental. E outra coisa, nós estamos a pouco mais de 2 horas do fechamento das urnas e nós já temos resultados em grandes cidades. Você acabou de citar aí, João Pessoa, nós já temos definição em Natal, nós já temos definições em Belém, né, em Salvador. Então, a pouco mais de 2 horas do fechamento das urnas, ou seja, o eleitorado, a sociedade já tem conhecimento de quem são os seus candidatos eleitos. Isso, de fato, merece aplauso à Justiça Eleitoral, né? Respondendo à sua pergunta, no que tange a questão do número de abstenção, de fato, é até normal e natural que nas eleições municipais, onde o voto ele é mais disputado, né, onde, de fato, o candidato ele está mais próximo do eleitor, né, que, de fato, na realidade, a abstenção seja menor. Então, como você acabou de citar no município, agora é praticamente nula, né? 0,08 é um número muito baixo, né? Isso é importante, né? É um dado importante, até porque também é importante que exista, sim, uma aproximação entre os eleitores dos eleitos, né? Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta sobre um desafio jurídico que essas eleições trazem. As mudanças da chamada mini-reforma eleitoral aprovada cerca de 1 ano atrás aqui pelo Congresso Nacional. Há inúmeras mudanças, né? Acho que talvez a principal delas seja a redução drástica do tempo de campanha, que cai de 90 para 45 dias, com impacto na redução de custos. Mas tem uma outra que está, inclusive, sob uma ameaça de não se concretizar, que é aquela que estabeleceu que o candidato deve ter 10% dos votos do quociente eleitoral. Trocando em miúdos aqui, para quem nos acompanha e não conhece muito esses conceitos, o quociente eleitoral se você tem 100 mil eleitores numa determinada cidade e você tem 10 vagas, para preencher uma vaga você precisa que o partido ou coligação alcance, pelo menos você divide 100 mil por 10 mil vagas. E essa regra estabelece que cada candidato pessoalmente tem que alcançar pelo menos 10% do quociente. Então, se são 10 mil votos, ele tem que ter sozinho pelo menos 1.000, né? Ele tem que ter passado esses 10% do quociente eleitoral. Isso, por um lado, talvez seja bom, que evita aquele candidato que não teve voto nenhum ser arrastado pelo chamado puxador de voto. Mas, por outro lado, isso não mexe na proporcionalidade, visto que o nosso sistema ele quer saber primeiro em quem que você vota como partido. Eu já vi, inclusive, alguns juristas dizendo que a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo contra esse item provavelmente vai prosperar e ele vai cair daí para frente, mudando inclusive o resultado que a gente vai conhecer hoje, ao final das apurações. O que o senhor acha dessa mudança da mini-reforma eleitoral? Nós tivemos agora, recentemente, ou seja, a Lei 13.165, né, que mudou algumas normas eleitorais, ou seja, podemos citar o Código Eleitoral, a Lei 9.504, né, também a Lei dos Partidos Políticos. E eu posso citar algumas dessas mudanças. Você citou algumas, eu gostaria de também trazer a lume exatamente a diminuição do tempo de partido político, de campanha. Também houve um incremento de mudanças legislativas no que tange a questão partidárias, né? E respondendo a sua pergunta, eu entendo o seguinte, nesse particular, eu acho que o locus, ou seja, o campo propício
para se discutir essa celeuma é exatamente o Congresso Nacional. Tá? Ou seja, a instituição de uma cláusula de barreira, eu acho que deve ser discutido no campo do Congresso Nacional, pelos parlamentares. Você citou aí a tramitação de uma ADI no Supremo Tribunal Federal. Lógico que o Supremo Tribunal Federal, uma vez instado a se manifestar sobre a temática, ele irá, sim, apreciar a causa com base no texto constitucional. Tá? Mas, no que tange ao mérito, é importante, de fato, que nós tenhamos uma cláusula de barreira para evitar exatamente a posse de alguns candidatos que tiveram votação pífia, ou seja, uma votação muito inexpressiva, né? Em que pese o nosso sistema eleitoral ser dessa maneira. Você explicou aí como é que funciona o quociente eleitoral, né? Mas, de fato, o sistema adotado pelo sistema brasileiro é o sistema proporcional. Isso vai levar os partidos a também pensarem duas vezes antes de lançarem candidatos demais, porque isso pode pulverizar o voto deles. Você acredita nesse efeito colateral positivo ou negativo? Eu tenho, inclusive, conhecimento, né, que o presidente do Senado Federal, ou seja, o senador Renan Calheiros e o senador Aécio Neves já estão discutindo sobre esse assunto, né, ou seja, para que seja tratado no Congresso Nacional essa questão da cláusula de barreira. Por outro lado, é importante também deixar claro que nós temos que evitar, de fato, o que está acontecendo, ou seja, são candidatos que são eleitos e que tomam posse com poucos votos, né? Mas, infelizmente, na minha modesta visão, o que eu percebo que existe é uma mudança, tem que haver uma mudança de cultura. Por quê? Porque, infelizmente, o eleitor, ele não tem a informação de que você vota no partido político, você vota na coligação, e não que você vota naquele candidato. E, de fato, as pesquisas demonstram que a cultura do nosso eleitorado, ou seja, a cultura do brasileiro... É muito personalista. Exatamente, ele vota na pessoa. E aquela história que diz o seguinte, olha, você votou em A e elegeu B, né? Isso, de fato, é uma problemática, né? Que, na realidade, nós temos que, ao meu sentir, fomentar um debate no Congresso Nacional para solucionar esse problema. Temos mais um resultado, você citou Natal, né? Você é de lá? Não. Eu sou paraibano. Então pronto, já está contemplado pelos resultados da Paraíba. Agora vamos para Natal. Carlos Eduardo, xará do nosso entrevistado aqui, o professor Carlos Eduardo, do PDT, foi eleito, 63,42% dos votos. Kelps Lima, Solidariedade, 13,37% dos votos, e Fernando Mineiro, do PT, 10,15% dos votos. A gente tem mais uma cartela aí com outros candidatos, Roberto Paulino, do PSOL, 6,86%, e Freitas Júnior, perdemos uma cartela aqui, mas trazemos para você, Carlos, vamos lá, mais uma tela para a gente completar ali os resultados que a gente ficou devendo. Roberto Paulino, do PSOL, 6,86%, Márcia Maia, do PSDB, um sobrenome que inclusive é muito forte politicamente no Rio Grande do Norte, 5,53%. Não existe eleição que não tenha um Maia ou um Alves participando, né? E vamos agora, e Rosália Fernandes, do PSTU, 0,39%. Vamos para outra capital, tão bonita quanto Natal? Vamos para Florianópolis. A gente também tem um resultado por lá. Jean Loureiro, do PMDB, vai para o segundo turno contra Ângela Min, do PP, esposa do ex-governador Espiridião Amin, que é deputado no exercício do mandato, ela que é do PP. Jean Loureiro teve 40,39% dos votos, Ângela Min teve 24,57% dos votos e Elson, do PSOL, 20,6%. O PSOL muito bem colocado, mas ainda não conseguindo passar para o segundo turno. Temos ainda Murilo Flores, do PSB, com 9,19%, Ângela Albino, do PCdoB, com 4,26%. Ângela Albino, inclusive, é suplente de deputado. Neste mandato já esteve presente na Câmara dos Deputados. E, por fim, Maurício Leal, do PEN, com 0,64%. A gente viu uma concentração dos votos, mas tivemos muitos candidatos, porque ainda tem a Gabriela Santetti, do PSTU, que registrou 0,34% dos votos. Ainda uma participação muito pequena desses partidos da extrema esquerda que usam as eleições muito como uma plataforma de divulgação de suas ideias, né? Brancos e nulos, 0,11%, urnas apuradas 100%. Mais uma vez, esse fenômeno registrado, a gente ter
um baixíssimo percentual de brancos e nulos, eu repito, talvez pela proximidade, né, do eleitor com o eleito nas eleições municipais, há uma vontade maior de participação. Eu queria voltar agora a essa questão, os efeitos desta mudança legal que tivemos com a mini-reforma eleitoral, com o encurtamento da campanha, tendo um impacto, me parece, positivo na redução dos custos de campanha aqui no Brasil, professor Carlos Eduardo de Freitas. Inclusive, o ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, já trouxe um dado que ainda precisa ser atualizado, mas eu acho que já é um bom indicativo de como esse custo caiu, porque as prestações de contas até agora registraram, de todos os candidatos a prefeito e vereadores, 2 bilhões de reais. Há 4 anos, esse número foi 6 bilhões de reais. O senhor, como economista, ainda vai chamar a nossa atenção para o fato de que esse dado nem está corrigido pela inflação. Se a gente corrigir ele pela inflação, ele é até menor. Os deputados ainda têm alguns dias aí para corrigir os dados, mas acredito que não vai ser uma mudança muito grande, não. Obviamente, tem o impacto do encurtamento do período de campanha, mas tem o impacto da proibição pelo Supremo Tribunal Federal das doações de empresas. Como é que o senhor avalia, do ponto de vista da economia, a gente ter essa mudança importante nas regras aí, que fizeram com que as empresas e o dinheiro, principalmente, tivessem um peso menor, tiveram mesmo um peso menor no processo eleitoral? A meu ver, o primeiro grande efeito econômico foi a contração. Quer dizer, a contração econômica deixou todo mundo mais pobre. Então, esse, para mim, é o primeiro e mais importante efeito. O encurtamento de prazo pode ter reduzido, talvez, o total de... Mas o gasto por dia não necessariamente cairia. Quer dizer, eu não enxergo, do ponto de vista econômico, que possa haver uma relação, ao menos do ponto de vista conceitual, entre encurtamento de prazo e redução de gasto. Você pode gastar a mesma coisa, simplesmente a intensidade do gasto pode ficar maior. Agora, em terceiro lugar, surgiu essa proibição, não é, da doação das empresas. As empresas estão muito pobres no momento. Não só as empreiteiras. Ou seja, não é só a proibição, tem o componente econômico. E não só as empreiteiras, por razões que nós não precisamos mencionar, mas, de uma maneira geral, as empresas estão mais pobres. Elas estão gerando menos lucro, estão poupando menos, investindo menos. E acredito que com mais medo de doar também. Depois talvez com mais risco de investindo doar. um pouco, inclusive na política, né? Agora, o Brasil, ele gosta muito de proibir, né? Eu proíbo. Tem um problema aqui, eu proíbo. Não acredito que essa proibição venha, de fato, em outros momentos, a ser tão obedecida quanto se espera. Me desculpe a vossa presença aqui, mas o economista, ele tem um dever desagradável de lidar com a realidade. Então, a realidade é o seguinte, Nico, quer dizer, o Brasil diz, proíbe, não pode isso, então proíbe, não pode droga, então proíbe. O que acontece? À vontade. Não pode fazer isso e aquilo com as finanças públicas, fizemos a lei de responsabilidade fiscal, uma coisa fantástica. Olha a situação dos estados, olha a situação da União, tudo quebrado. Olha a situação de grandes empresas estatais federais, todas quebradas. Então, não adiantou nada, quer dizer, nós proibimos, mas não pode gastar mais do que tanto com o pessoal, não adianta nada. Então, o Brasil é muito preocupado em proibir, a cuidar ex ante, e por uma razão, só para concluir, é porque não há consequência depois. Quer dizer, a consequência é muito branda. Então, como as consequências são brandas, agora parece que alguma coisa está mudando. Mas, até então, quer dizer, o que acontecia? Só ia para a cadeia pobre, né? Rico virava ministro. Agora não, agora parece que rico também vai para a cadeia. De forma que, como nós comentávamos aqui com o desembargador, quer dizer, o Brasil está em evolução. Então, essa proibição, até a meu ver, deveria ser suspensa. Isso é uma coisa que, um erro do Supremo, do ponto de vista prático, proibir isso, talvez do ponto de vista jurídico, tenha sido muito correto, mas acreditar nessa proibição, repito, talvez tenha dado mais certo agora por causa da pobreza generalizada. Mas num momento de expansão econômica, eu não acredito que isso vai ter resultado. Pode, talvez, como alertam muito, resultar em aumento do caixa 2. Exato. Né? O importante é declarar, o importante é transparência, Nico. Não é proibir. Você pode doar quando você quiser. Sim. Agora tem que ser. Agora, se alguém. Transparência que vem com muita fiscalização. Exato, mas aí a fiscalização é para transparência.
Quer dizer, se alguém doar sem a transparência, aí as penalidades têm que ser rigorosíssimas e tem que acontecer. E principalmente numa velocidade que, infelizmente, o judiciário, acho que o doutor vai, inclusive, concordar conosco, ainda não é a ideal. Mas eu vou interromper rapidamente para a gente ter mais um resultado aqui, um resultado de uma capital importantíssima, terceira maior cidade do país. Vamos lá para Belo Horizonte? Ah, não, antes ainda temos Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Tivemos um probleminha aqui com o nosso... Um probleminha técnico, né? Quem nunca passou por isso? Um probleminha técnico daqueles que a gente tem no celular direto. Pois é, vamos então pular esse resultado rapidamente para a gente ter algo que nós já tangenciamos aqui, que é uma informação a respeito das mulheres na participação. A partir dessas eleições, como já foi inclusive mencionado pelo Tércio, pelo menos 5% do fundo partidário deve ser destinado para ações e programas de incentivo à participação feminina na política. Ao longo dos últimos anos, as mulheres vêm tentando uma maior representatividade na política brasileira, mas os números ainda são muito abaixo do que se espera proporcionalmente. Vamos acompanhar. Quem está na política tem o dever de representar algum grupo da população em seus interesses. No caso das mulheres, há uma grande diferença. 52% da população brasileira é de mulheres, mas representam apenas 13% das vereadoras e 12% das prefeitas de todo o país. Nessas eleições municipais, a representação feminina ainda foi baixa. Do total das candidaturas, apenas 31% foram de mulheres. O perfil geral das candidatas mostra que 53% é branca, 15% tem entre 45 a 49 anos, 45% é casada e 39% tem o ensino médio completo. O atual sistema político, as regras do jogo político como estão concebidas e construídas hoje, elas são aversas à participação dos grupos que sempre foram excluídos das instâncias de poder, né? Como as mulheres. Sempre foi dado aos homens mais licença para estar nesse espaço do público, né? Então, são eles que são mais conhecidos, que estão mais presentes nas reuniões, que acessam recursos e dinheiro. Desde 1997, a lei já reserva 30% das candidaturas aos parlamentos federais, estaduais e municipais. E em 2009, outra lei passou a obrigar os partidos a adotarem essas cotas. Mas a intenção das mulheres que já estão na política é aumentar ainda mais a participação de futuras candidatas. Existe uma proposta de emenda constitucional que reserva um percentual mínimo de cada gênero nos parlamentos, garantindo assim maior número de mulheres efetivamente eleitas. A gente já não quer nem mais essas cotas de 30%, a gente quer ampliar e extrapolar esses limites, pensando uma sociedade paritária. Nós somos 52%, mais ou menos, do eleitorado brasileiro, nós somos mais da metade da população brasileira, então a gente quer estar iguais, em pé de igualdade nesses espaços, né? Bom, vamos voltar então para comentar esse fenômeno que inclusive nos coloca em situação muito mal frente a outros países, porque nós temos casos até de países islâmicos, onde tradicionalmente a mulher é muito desvalorizada e assim mesmo tem representação política melhor do que a nossa. A gente aqui na América Latina está atrás só de Belize, quer dizer, tá muito feio para a gente ter uma participação feminina na política ainda tão baixa. Mas a gente falava aqui, até antes de começar o programa, sobre a falta de democracia interna nos partidos, não é, doutor Telson? O TSE, se não me engano, esteve discutindo isso e queria acabar com uma prática que existe hoje, que é de partidos lançando candidatos quando eles ainda têm, não tem um diretório pronto, eles têm um diretório provisório, uma comissão provisória. Tem partidos do Brasil afora que estão com comissão provisória há 10 anos, né? Que provisório é esse? Essa é uma questão que precisa ser atacada também? Esse tipo do diabo está nos detalhes? Na realidade, eu acho que isso não é um detalhe, tá? Eu acho que isso é um ponto fundamental. Na democracia partidária. Exatamente. Né? Democracia intrapartidária. Perfeito. Até porque, nos congressos de direito eleitoral que nós temos a satisfação de assistir, nós percebemos que a falta de democracia intrapartidária acarreta por prejudicar, inclusive, o direito de escolha do candidato. Né? Ou seja, o parágrafo único do artigo 1º diz que todo poder emana do povo.
né, que será exercida diretamente ou através dos seus representantes. Né? Então, o povo é que tem o poder de escolher nossos representantes. Tá? E nós temos esse problema, que é exatamente que os partidos políticos, hoje no Brasil, com o César Máximo Vênia, eles possuem donos, não só a nível nacional, mas a nível regionais e a nível municipais, onde aquelas pessoas que se colocam à disposição da sociedade, ou seja, dos eleitores para serem votados, muitas vezes são decididos por quê? Por 2, 3 pessoas num cafezinho de um restaurante. Então, que democracia é essa? Onde não existe um debate interno, nós já não possuímos ideologia partidária bem definida no nosso país, isso, ao meu sentir, também é um problema muito grave. Né? Nós temos hoje 35 legendas, ou seja, aí eu pergunto, nós temos 35 ideologias partidárias? Nós não temos. Certamente. Né? Então, o que acontece? Certa vez, o ministro Dias Toffoli, então presidente do TSE, ele foi bastante... ele foi bastante profícuo ao afirmar que a democracia partidária ela é de fundamental importância. Sem dúvida. Exatamente para isso, para que as pessoas que querem, ou seja, se colocar à disposição, elas não tenham essa barreira do partido político para se candidatar. Ou seja, se o Lincoln hoje é uma pessoa querida, o Lincoln hoje é uma pessoa carismática, é uma pessoa que é tida pela população como um bom gestor, hoje, para você ser candidato, Lincoln, você tem que ir, infelizmente, fazer parte de um partido político que, às vezes, o presidente não tem interesse nenhum que o Lincoln se candidate. Né? Bom, eu estou vendo que o Dr. Carlos Eduardo também estava concordando aqui também, que talvez queira falar sobre isso, mas eu vou só interromper rapidinho para a gente trazer mais 3 resultados aqui. Agora sim, espero que o nosso telão não dê problema. A gente começa por Londrina, no Paraná. Marcelo Beninati, deputado federal no exercício do mandato, ele que é do PP, vai enfrentar no segundo turno Walter Orsi, do PSDB. O Marcelo Beninati teve 51,57% dos votos. Vou pedir até a checagem desse dado aí, porque se ele tiver 51,57%, ele ganhou, não tem segundo turno. Walter Orsi, do PSDB. André Trindade, do PPS, teve 6,6%. Então, produção, vamos checar aí, porque por esses dados não tem segundo turno. Marcelo Beninati está eleito, né? E a gente vai agora para a próxima cartela. Sandra Graça, do PRB, 2,99%. Odarlone, do PT, 1,76% dos votos. Paulo Silva, do PSOL, 1,16% dos votos. Então, Londrina, Paraná, vou só pedir novamente para que a gente possa checar esses dados, porque, repito, se Marcelo Beninati teve mais de 50% dos votos, ele já está eleito e não terá segundo turno. Luciano Odebrecht, do PMN, teve 0,6%. Flávio Ramagnoli, da Rede, 0% dos votos. Também um percentual baixíssimo de brancos e nulos, 0,12%. 100% das urnas apuradas. Vamos para Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Marquinhos Trade, do PSD. Vamos lá saber quais são os números. Relembrar, inclusive, que a família Trade é uma família tradicional. O pai já foi prefeito, o irmão mais velho já foi prefeito, e agora Marquinhos Trade, do PSD, vai para o segundo turno contra Rose Modesto, do PSDB. Marquinhos Trade teve 34,57% dos votos. Rose Modesto, do PSDB, 26,62% dos votos. E Alcides Bernal, do PP, que já foi prefeito, inclusive, teve 26,01% dos votos. Coronel Davi, do PSC, 4,83%. Marcelo Bluma, do PV, 2,51%. Alex, do PT, 1,99% dos votos. Temos mais uma tela aí, porque teve mais candidato. Vamos lá. Ataíde, do PPS, 0,93%. Haroldo Figueiró, do PTN, 0,76%. Pedrocian Filho, que vem a ser filho de uma importante liderança regional do PMB, Pedro Pedrocian, né, 0,57%, foi governador. Se não estou equivocado, foi o primeiro governador quando o estado do Mato Grosso do Sul se dividiu, né, do Mato Grosso. Ainda em Campo Grande, Lauro Davi, muitos candidatos. Do PROS, temos os números, 0,45%. Adalton Garcia, do PRTB, 0,38%. Suel, do PSTU, 0,31% dos votos. Como as capitais costumam ter inclusive, mais visibilidade, né, o número de candidaturas cresce até para que partidos pequenos possam usar a campanha como plataforma de divulgação de suas ideias. Temos mais uma cartela? Não, mas temos sim.
Eliseu Amarília, do PSDC, 0,05%. Arce, do PCO, 0,04%. Rosana Santos, do PSOL, 0%. Uma capital onde o PSOL não teve um resultado expressivo, né? Um partido que vem crescendo muito. Brancos e nulos, 0,11%. Urnas apuradas, 100%. A fonte é o Tribunal Superior Eleitoral. Tivemos aí, então, duas importantes cidades. Vamos a Belo Horizonte. A gente tem lá o contato do Marco Antônio Soalheiro, via Skype, conversando conosco. Olá, Marco Antônio, tudo bom? Saudade de Brasília, meu caro? Saudade, Lincoln. Saudade especialmente dos bons tempos que passamos aí na empresa brasileira de comunicação. Boa noite para você, boa noite aos telespectadores da TV Câmara. Belo Horizonte tem aproximadamente 1.920.000 eleitores que foram às urnas neste domingo, na disputa política mais pulverizada que a capital mineira já teve desde 1988. A eleição contou com 11 candidatos a prefeito. Um cenário motivado pelo rompimento político dos grupos liderados pelo senador Aécio Neves e pelo atual prefeito Márcio Lacerda, pela divisão das esquerdas e dos partidos da base do governador Fernando Pimentel e por projetos eleitorais de várias legendas médias e pequenas. Essa multiplicação de candidaturas, o prazo reduzido de campanha, o menor tempo de propaganda na TV e as restrições de financiamento favoreceram os nomes mais conhecidos do eleitorado, o recall ou fama. Até o momento, com 87% de urnas apuradas, está se configurando uma disputa de segundo turno na capital mineira entre o deputado estadual João Leite, da coligação Juntos por BH, que reuniu o PSDB e mais 4 partidos e 34% dos votos, e o empresário e ex-presidente do Atlético Mineiro, Alexandre Calil, da coligação para BH Funcionar, que contou com PHS e Rede PV. Calil está com 26% dos votos. O tucano João Leite, ex-jogador de futebol, ocupa o 6º mandato da Assembleia de Minas e disputa pela 3ª vez a prefeitura da capital. Calil é um ex-dirigente esportivo bastante popular que fez campanha baseada em um discurso de negação da política partidária, mesmo tendo como aliados políticos tradicionais. Ele se valeu de bordões simplistas e recados emocionais ao eleitor descrente com a política. Foi muito criticado por adversários, mas se manteve desde o início na 2ª colocação. João Leite deve largar na frente no 2º turno, mas o cenário se tornará imprevisível com tempos iguais de propaganda. Minas Gerais tem, além da capital, outras 7 cidades com mais de 200.000 eleitores. E 4 delas já conhecem seus novos prefeitos. Em Uberlândia, o deputado federal Odelmo Leão, do PP, já está matematicamente eleito com 71% dos votos. Em Governador Valadares, André Merlo, do PSDB, também já garantiu vitória com 81% dos votos. Em Betim, o novo prefeito é Vitório Medioli, ex-deputado federal, que também já garantiu a sua vitória, eleito com 61% dos votos. Em Uberaba, o ex-deputado federal também, Paulo Pial, do PMDB, foi reeleito com 55% dos votos. Em Montes Claros, Juiz de Fora e Contagem, as disputas serão decididas em 2º turno. São essas as principais notícias de momento das eleições aqui das montanhas de Minas. Um abraço para você, Lincoln, e aos telespectadores da TV Câmara. Obrigado, Marco Antônio Soalheiro, conversando conosco ao vivo, direto da TV Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu lembro para você que a TV Além foi a primeira das TVs legislativas fundadas no Brasil. Eu adoraria conversar mais com os nossos convidados a respeito, principalmente desse resultado de Belo Horizonte, que a gente tem 2 egressos do futebol, um ex-goleiro e um ex-cartola, né, ganhando lá na capital dos mineiros, mas infelizmente não foi o assunto que acabou, foi o nosso tempo. Agradeço muitíssimo mesmo a participação, tanto do Telson Ferreira como do professor Carlos Eduardo de Freitas, por terem nos ajudado a construir aqui 1 hora da nossa cobertura especial de eleições. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, em particular, a oportunidade e de conviver aqui e compartilhar com o desembargador Telson e com você, Lincoln. Foi muito agradável. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanhou até agora pela TV Câmara. Na sequência, você continua acompanhando a cobertura das eleições com a Aline Machado, que retorna. Os convidados dela são Gilberto Guerzoni, consultor do Senado na área de Direito, Creomar de Souza, professor da Universidade Católica de Brasília. Eu retorno na sequência. Até já, Câmara dos Deputados nas eleições 2016.